Oi, gente, Marcos Torres aqui, e eu estou estudando aqui para alguns concursos voltados para a área de construção civil, né? E tem algumas perguntas aqui que elas são voltadas à questão de telhados, né? Estruturas para telhados em madeiras. Então, o que eu faço para estudar? Além de eu fazer alguns estudos com pesquisas pela internet, Google, enfim, eu tenho o hábito de baixar provas, né, de concursos anteriores voltados à área que eu estudo, né, que eu estou estudando. Faço o uso bastante também dos famosos, né, e já ultrapassados para alguns, né, dicionários, né. Então esse aqui é um dicionário dos anos de 90 para 2000, e esse aqui é um pouquinho mais recente, agora de 2015 para frente, né? Então eu faço mais essa junção. Teve uma pergunta aqui, né, que foi voltada sobre a ordem, né, de como você faz a montagem, né, da estrutura. Então, com base nas pesquisas, os estudos que eu tenho feito, eu preferi fazer um desenho aqui, conforme o que eu entendi na minha cabeça, porque eu penso que eu fazendo o desenho da minha forma, aqui eu acho que fica mais fácil de você fixar, né, o que você está estudando na cabeça, e no dia da prova do concurso você tem uma certa facilidade para lembrar, né, das coisas. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Aqui vocês estão vendo um modelo, né, de sequência, né, para você montar uma estrutura, considerando que você fosse montar um telhado com uma estrutura toda em madeira, né, para só depois você finalizar com o telhado. Então, na minha cabeça, eu busquei fazer um passo a passo, classificando de 1 a 12, né, de primeiro a 12º, né, quais são as partes iniciais que você faz para você conseguir montar essa estrutura e por fim você finalizar o seu telhado aí. Então, como que eu fiz aqui, ó? Essa estrutura, galera, eu não tirei da minha cabeça, obviamente, tá? Não vou dizer para vocês que foi eu que criei isso aqui. Isso aqui é que, vendo videoaulas no YouTube, vendo livros aqui voltados da área de construção civil, eles me deram esse modelinho aqui. Só que eu não segui o modelinho das videoaulas e nem do que eu vi nos livros e tudo, porque eu achei muito técnico, entendeu? Então eu sou um pouquinho não tão inteligente, eu prefiro montar de uma forma um pouco mais simplista, para que eu consiga, no dia da prova, lembrar com uma certa facilidade, de acordo com o meu entendimento, entendeu? Então, assim, e por isso que esse modelinho aqui foi eu que meio que desenvolvi da forma que eu julgo mais fácil para eu entender, tá? Então, como que eu imaginei que seria essa estrutura? Eu imaginei o seguinte, vamos supor que eu peguei um serviço para fazer um telhado que terá 2 quedas de água, né? Uma para a esquerda e uma para a direita. Então, como que eu faria? Primeiro eu tenho que meio que rabiscar, projetar aqui no papel como que eu vou ter em visualização para eu começar a montar esse madeiramento e esse telhado. Então, o que eu fiz? Eu imaginei o seguinte, as 2 paredes, uma parede, outra parede. Em cima destas paredes aqui, eu colocaria um apoiozinho aqui, ó, um apoio aqui também, em cima de cada parede. É o primeiro passo, o primeiro apoio de madeira que eu colocaria. É uns chapuizinhos, né, de madeira também, pedaço de viga ou de caibra, enfim, que eu colocaria aqui. Esse eu chamei de primeira parte, que é o apoio. Depois eu viria com a segunda parte, que seria a madeira, né, que vai apoiar em cima desses 2 apoios aqui em cima das madeiras. Essa segunda parte é chamada de linha, tá vendo? Linha. Essa segunda parte seria uma viga, né? Uma vigota, né? Então, seria a segunda parte. Depois, a terceira parte seria essa madeira aqui, ó, que é a madeira principal e a madeira que tenha o comprimento mais alto. Ela é a terceira parte
que eu montaria, ela é chamada de pendural, né? Esses detalhezinhos aqui de recortes da madeira, eu não vou me atentar a isso, mas é só para decorar os passo a passo, primeiro, segundo, terceiro, até 12º. Então, a terceira parte seria essa madeira aqui, chamada pendural. Geralmente essa madeira também aqui é uma viga, né? Ou um caibro, né? Com uma estrutura de uma espessura, né? Mais larga, né? Para você ter espaço para fazer esses recortes aqui, tá? O segundo passo, né? O quarto passo, depois de fazer essa terceira montagem do pendural, seria você instalar as empenas, que é a quarta parte. São essas vigas também, né? Que já fazem a inclinação que ficará o telhado. Então, são chamadas de empena, é o quarto passo. Ela vem encaixada dentro da linha, que é a segunda parte, né? E ela vem também encaixada aqui no pendural, que é a terceira parte. Depois disso vem a quinta parte, que são esses caibros aqui, ó, este e esse aqui. A quinta parte é chamada de diagonal. Isso aqui são caibros, né, que vem encaixado dentro da quarta parte, que é a empena, e também dentro da terceira parte, que é o pendural. Depois vem a sexta parte, que são esses chapus aqui. São pedaços de vigotas, que é cortado no formato de triângulo. Ela é fixada aqui na quarta parte da empena, entendeu? Tanto aqui quanto aqui, né? Ela é parafusada na quarta parte, que é a empena, para você ter como apoio para a sétima parte, que é chamada de terça, né? Então a sexta parte, que é o chafuz, você trava ele em cima da quarta parte, que é a empena, né? Para você ter como apoio para a sétima parte, que é a terça, né? Estas terças, o que são essas terças aqui? Geralmente essas terças são vigas também, que elas correm no sentido horizontal, tá? No sentido horizontal em cima das empenas. Depois da sétima parte, né, a gente vem agora com a oitava parte, que é os caibros. Os caibros, eles vêm nos sentidos verticais, né, oposto das terças, que é no sentido horizontal, a sétima parte. Então os caibros, eles vêm no sentido vertical, é a oitava parte, certo? Depois da oitava parte, a gente vem para a nona parte, que é chamada de ripa. Geralmente são ripas mesmos, que essas ripas elas são pregadas em cima dos caibros, que é a oitava parte. Então a nona parte são as ripas que são pregadas ou parafusadas em cima da oitava parte, que são os caibros, tá? E elas vêm fixadas no sentido horizontal, já, entendeu? Com a medidas aqui próxima para você fazer o encaixe da décima parte, que são da 11ª parte, que é já as telhas. Mas antes da 11ª parte, você tem a 10ª parte, que são os beirais. Os beirais nada mais são do que sarrafos já aqui na ponta dos telhados, né, que ele fará o papel do acabamento da parte de baixo aqui dos telhados. Então é um sarrafo que é fixado aqui na ponta da oitava parte, que são os caibros, né? Então são beirais, são sarrafos parafusados aqui na ponta da oitava parte dos caibros para fazer o acabamento aqui desse telhado fechadinho, tanto aqui quanto aqui, certo? Então, depois dessa 10ª parte de colocar os sarrafos do beiral, que é chamado de beiral, você vem para a 12ª parte, que é fazendo o encaixe
das telhas, a 11ª parte, que é fazendo o encaixe das telhas. A 11ª parte são as próprias telhas que você vem encaixando aqui de baixo para cima. Você inicia encaixando em cima do beiral, né? 10ª parte, depois em cima das ripas, 9ª parte, e aí você vai encaixando até chegar aqui em cima, aonde você vai se finalizar as telhas, e por fim você vai finalizar esse telhado encaixando aqui em cima a sua 12ª parte, chamada de cominheira. É o mesmo material que é feito o telhado, também é feito a cominheira. Então, só recapitulando as partes, para se fazer uma estrutura de telhados com 2 quedas d'água, né, uma estrutura em madeira, eu seguiria, né, o seguinte passo a passo, o classificando de primeiro até 12º. O primeiro passo eu faria colocando apoios em cima das paredes. Depois, o segundo passo, eu colocaria a linha, a primeira viga. Depois, o terceiro passo, eu colocaria o pendural, a madeira de centro aqui que vai apoiar todas as demais madeiras. Depois, a 4ª parte, eu colocaria as madeiras de empenas, as primeiras madeiras que ficariam na vertical. Depois, a 5ª parte, eu colocaria as madeiras diagonais, que são os caibros, que fariam a segunda linhagem de madeiramentos na vertical. Depois, a 6ª parte, eu colocaria os chapus. Os chapus, que são os apoios que vão ter como descanso para a 7ª parte, que é a terça, que são a primeira linhagem de madeiras que correrão na horizontal. A segunda, perdão, a primeira é essa aqui, é a linha. A segunda madeira que correria na horizontal. Por depois eu vim com a terceira corrida de madeiras que correriam na vertical, que são a 8ª parte, né? Que são os caibros. Depois eu viria com a 9ª parte, fazendo aqui o encaixe das ripas, né? Que são a terceira, a segunda parte que correria na horizontal, as ripas. Depois viria com a 10ª parte, encaixando os sarrafos de beiral. Por fim, viria com a 11ª parte, que seria o encaixe das telhas, iniciando em cima do beiral, depois em cima das ripas, até chegar, por fim, aqui no final, onde eu finalizaria fazendo o encaixe da 12ª parte, que é a cominheira, tá bom? Um vídeo longo, sei que ninguém assiste, mas é um vídeo muito mais educacional e instrutivo para mim mesmo, né, que estou estudando com isso, e fica como uma recordação, como um arquivo guardado para mim e para quem quiser ter o interesse de assistir também até o final, e entender um pouquinho a forma que eu uso para estudo e como mecanismo de fixação daquilo que eu venho estudar, para melhor fixar a matéria em mim e eu ter um pouco mais de facilidade para lembrar de todo esse conteúdo para o dia da prova. Bom, é isso. Mais uma vez, só repetindo aqui, esse modelo aqui, eu usei como referência outros modelos aí que eu vi em videoaulas, né, de construção civil, em livros, enfim, mas eu dei meio que uma simplificada de uma forma que para mim fique um pouco mais nítido de entender, e você vê que mesmo eu dando a enxugada não ficou tão nítido assim, mas para mim já tem um pouco mais de clareza, um pouco mais de facilidade para enxergar isso aqui e meio que lembrar pelo menos de uma boa parte disso aqui, para eu não ir tão ruim assim, ou buscar ir o máximo que eu conseguir de bom, né, no dia da prova. Então, se você gostou da dica, teve a paciência de me assistir até aqui, peço humildemente que você
deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários o que você achou aqui desse meu vídeo aula e deixe também nos comentários como é que você faz para estudar, para melhor fixar as matérias na sua cabeça e te ajudar a lembrar delas no dia da prova. Um abraço!